Já ouvimos falar, ou pelo menos sabemos o tal do estresse pós-traumático. Esse termo surgiu particularmente após a Segunda Guerra, podemos dizer antecipadamente após a Primeira Guerra, mas ele tornou-se algo muito conhecido diante dos tratamentos psiquiátricos após a Segunda Guerra, diante das próprias vivências que passavam os soldados durante o seu tempo na guerra e como eles viviam depois daquilo, onde diante das circunstâncias as quais haviam vivenciado, eram perturbados no sono e na vida cotidiana, pois eram imagens muito duras que os amedrontavam e perseguiam vida fora. Perante isso, criou-se a eles um tratamento e logo um diagnóstico. Como é possível ver, o nome é dado por uma relação a um trauma. No entanto, ele não foi bem criado nessa perspectiva, o que é a reação ao trauma. Freud já havia postulado sobre isso muito anteriormente, quando criava e ditava, pode-se dizer, o que era a técnica da psicanálise, quando ele criava essa em seu percurso. Nisso a gente pode entender a questão do trauma e como se reage a ele. Trauma ao qual a gente pode dizer todos passam, mas que nem todos notam. Traumas fazem parte de nossa vida. No entanto, alguns são mais penosos que os outros. Faz diferença conforme nossas condições de vida o efeito que os traumas acontecem. O efeito e a carga de um trauma se dá muito também pela questão sequencial, a gente pode dizer, como o fato de perder pessoas da família em sequência. Perder um ano a avó, depois alguns meses o tio, no ano seguinte a tia, e é como se visse a família sendo dizimada pelos males do destino. Isso carrega um trauma muito grande, conforme a ligação que a pessoa tem à família. E de toda forma, quando pega essas questões na família sequencial, é muito assustador. Ele causa um efeito avassalador, a gente pode dizer também, né? No entanto, a questão do trauma e seus efeitos faz parte na vida cotidiana de todos, desde a questão da perda de um relacionamento, nossos primeiros lutos que a gente vai acompanhando em nossa vida. No entanto, os primeiros lutos estão mais acompanhados com o abandono do bico, da fralda, e como a gente vai reagindo isso. O importante é que como a gente reage a essas primeiras faltas, corresponde e dá um suporte a como a gente vai reagir depois na vida. No entanto, há muito mais além de como que é a reação a essas perdas. Tem-se a se levar em consideração as questões do ambiente ao qual a gente é criado e a relação com aqueles que nos cuidam. Se nós temos relação com a mãe e o pai, se tem irmãos, se a criação se estende a um meio familiar maior, pela presença de avós e tios, e como isso se contempla nas imagens e inscrições que vão se dando na cabeça do nenê. Afinal de contas, o mundo é apresentado e representado aos poucos. Nada nasce dado. E é a partir de como o mundo é dado, aos poucos a criança como sente-se desejado, que se compreende o mundo. Essa minha fala é acompanhada por muitas questões técnicas e o que a psicologia tem a dizer sobre como se explica a questão do trauma, a partir de algo que veio da psiquiatria, mas que remonta a algo da psicanálise. Porém, para que possa ser entendido os efeitos do trauma na vida pessoal, é preciso uma análise pessoal. Isso não é algo que pode ser analisado à deriva em uma análise pessoal em um simples modo. Não é uma simples questão de querer. É preciso poder ir além. O discurso de como a gente conta a nós mesmos sempre acaba dizendo um pouquinho mais do que a gente queria dizer, pois ele traz os efeitos do trauma, daquilo que a gente sabe e do que a gente não faz ideia também. Gostou? Dá um like aí embaixo e se inscreve no canal.